Então a gente vai começar. Vamos começar o nosso podcast pedindo a proteção de Deus, que Deus ele possa nos proteger, que Deus possa proteger a Junina, Roceiros do Bisturi, que possa livrar de todo mal, nos livrar de todo mal, livrar o podcast, Podissal de todo mal, de qualquer comentário maldoso. Também a quadrilha Roceiros do Bisturi, que Deus possa somente jorrar as suas bênçãos e misericórdia sobre esta junina, que é uma junina tão amada pelo município de Salinópolis. Amém? Amém. Amém! Então, esse é o meu! Esse é o seu. Esse é o nosso Podissal! Sal! Muito boa noite, nós estamos aqui com o nosso amigo da comissão aí, da quadrilha Roceiros do Bisturi. Juninho, muito boa noite, muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado participar conosco. O Podissal, a gente está com essa temporada junina, abrindo as portas para as juninas falarem das suas histórias, falarem das suas conquistas, dos desafios, que nem tudo é flores, né? Então, falar um pouquinho dessa dificuldade. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite para participar aqui com a gente. Bem, eu agradeço o convite, né? Estamos aqui para brincar um pouquinho. Isso. Com certeza, contando nossas histórias, que não são poucas, são muitas. A quadrilha tem 32 anos. Então Eita, tem muita. Muitos desafios enfrentados e chegamos até aqui, né? Graças a Deus. Isso mesmo. E então, a quadrilha é uma história, são 30, como você falou, são 32 anos, é muita história para contar. E a gente estava aqui conversando, né, antes da transmissão e tudo. Como surgiu essa ideia? Como surgiu a ideia de criar a junina Roceiros do Bisturi? A quadrilha Roceiros do Bisturi surgiu da ideia dos jogadores de uma equipe juvenil, que o Bisturi, que é um time de futebol da família. Era um time de futebol. Ainda temos até hoje o time também. E nesse tempo, em 1993, o Bisturi time, Sim. tinha um forrozão. Tinha um forrozão no mês de junho, era o primeiro forrozão no mês de junho, era do Bisturi, que era na antiga Praça Luiz de Souza Bentes. Sim. Que a gente cercava de madeiras, tudinho, para fazer um cercado grande. E todo ano tinha esse forrozão. E quando foi em 93, tiveram a ideia de fazer uma atração cultural. Aí os jogadores juvenis do time resolveram colocar uma quadrilha. Bora colocar uma quadrilha junina e tal, a gente ensaia só a gente mesmo e tal, não tem como fazer roupa, cada um arruma uma calça com uma camisa de quadrilha e tal. E foi feito. Nós começamos a ensaiar por conta própria, só a gente, né? E a quadrilha, não estou lembrado nem quantos pares, eu sei que apareceu tantos pares, era uma quadrilha grande nesse tempo. Formamos uma quadrilha e no dia do forrozão foi apresentado. Sim. E deu certo a quadrilha naquele ano. Deu certo, fez um sucesso louco. Aí, quando acabou o mês de junho, nós já tivemos a ideia de colocar a quadrilha na Associação de Quadrilhas já para participar dos concursos. Né, legal. Deu certo, ficou famosa. Aí vocês pensaram, bem, isso aqui deu bom, né? Isso aqui deu bom, então bora continuar. Isso. Que aí, legal. Quando foi em 94 a quadrilha se associou na Associação de Quadrilha, que nesse tempo já tinha. Sim. E de lá Estourou. Nossa, que bacana. Você lembra mais ou menos quem eram esses primeiros brincantes? Quem era que
Lembra-se por nome? Alguns brincantes eu me lembro ainda, porque tem pessoas que naquele tempo, 93, dançou naquela quadrilha e até hoje estão comigo. Um Ainda deles tem é o Antônio. gente? Tem o Antônio. Que legal. Antônio Sintra, que jogava nesse tempo e continua comigo até hoje na diretoria. O professor Rosivaldo, que depois continuou comigo. Sim. Já foi meu vice-presidente, já foi diretor, já foi brincante. Rosi tá em todas, né? Também. O Rosi tá em todas. Deixa eu me lembrar. De damas, a minha irmã, né? Que Sim. é da família, tinha que dançar junto. A Rutinha, a Leu, o João Paulo. Porque a quadrilha é família. Faz parte do time, mas é família, né? Sim. Aí veio primo, veio sobrinho e assim. Aí foi crescendo. Nossa, que bacana. Então, pera lá. Para as pessoas que não entendem o nome bisturi, porque realmente a gente, da onde pensa, sempre às vezes é uma homenagem a algum santo, às vezes alguma coisa. Quando a gente fala roceiros do bisturi, aí, mas da onde? Então quer dizer que veio de um time de futebol. Foi, né? Veio de um time de futebol. Agora, indo mais a fundo na história, o time de futebol tem o nome de Bisturi porque foi fundado por antigos funcionários do Hospital Regional. Ah! Entendeu? Então, quando eles fundaram o time, eles começaram a ver o nome do time, qual é o nome do time e tal. Aí alguém falou assim, Bisturi, aquela lâminazinha que tem no Hospital Regional, nas cirurgias e tal, né? Então, quando ficou o time Bisturi, quando nós fomos fundar a quadrilha, aí veio várias ideias, né? Como era no João Paulo II, era roceiro do João Paulo II, nesse tempo nem era João Paulo II, era Jaderlândia. Aí alguém cogitou o nome, bora roceiro da Jaderlândia. Aí outros, não, bora roceiro da Pariquis, porque é na rua Pariquis. Ah, na rua. Aí alguém falou assim, não, se a quadrilha foi fundada por jogadores do time, por que a gente não coloca roceiros do Bisturi? Aí pronto, todo mundo aceitou e ficou roceiros do Bisturi. E vale a pena lembrar que tem um outro fato muito curioso dentro da Roceiros da Bisturi, que é a logo, né? A gente tem o Taz, né? Uhum. É o Taz que faz... É o personagem central e vem o termo, junto com o Taz, a Fera do Sal. Então, assim, como foi que começou a aparecer esses personagens, esses termos, a Fera do Sal? Porque vocês utilizam, e quando se fala bisturi, a Fera do Sal. Pelo menos eu cresci com esse termo, tipo, bisturi, a Fera do Sal. O termo a Fera do Sal e o Taz, que é o mascote, surgiu em 96. Porque, assim, em 94 nós associamos a quadrilha na associação. Quando chegou no oficial, nós fomos campeão. Que legal, no primeiro ano de associação. Aí, em 95, teve o bisturi. Aí, se eu não me engano, nós fomos vice-campeão. Quando foi em 96, foi o ano que, bora dizer assim, se tu perguntar para mim assim, qual foi um dos melhores anos? 1996. Olha, tu já respondeste uma aqui. Por quê? Porque em 1996, a Bisturi ganhou tudo. Sério? Tudo. Ganhou concursos promovidos aqui dentro da cidade, aí ganhou o oficial, ganhou o intermunicipal daqui, aí nós fomos para fora. Sai arrastando. Aí ganhamos em Capanema, ganhamos em Timboteva, ganhamos em Pirabas. Toma. Aí alguém falou assim, nós somos uma fera. Uma fera. Está ganhando tudo. Aí ficou aquela fera, né? Depois acrescentaram o Fera do Sal. Sim. E fomos atrás do mascote. Né? Aí com uma fera, aí depois o Taz. Eu me lembro benzinho que quando a gente ia para os concursos, tinha uma torcedora nossa, que eu não estou lembrado agora o nome, que ela tinha um Taz, um boneco, né? Aquele boneco de pelúcia, grandão.
e ela levava. Quando vocês iam dançar, aparecia. Estava lá o bonequinho do Taz. Então, foi esse surgimento da imagem do Taz. E com essa logo, assim, a Fera do Sal, foi correspondente a 1996, que foi o ano Que foi o ano que está marcado. Está marcado. Está tatuado dentro da Junina. Isso. É a que está tatuada. É. Que legal. Sabe que eu me lembrei agora, tô contando essas histórias? Cara, me vem na cabeça Bisturi, eu não lembro qual foi esse ano, mas eu era criança, da música é a alegria, é arraial, sou Bisturi, a fera do sal, é a alegria, é arraial. Nossa, Foi achei uma música que muito nós bacana. mandamos fazer também. Qual foi esse ano? Lembra desse Agora ano? tu me pegou. Lembra desse ano? Mas Caramba, eu tenho essa música na cabeça. Eu acho que quem foi fez essa especial. música foi o Vitor. Ah, foi o Vitor Foi Farol. O Vitor Farol, que fez essa música pra gente. Eu não estou lembrado bem se foi em 98 ou 2000. Caramba, tu lembra dessa produção? Dessa música? Nananana, de muita alegria. Arrasta pé, bisturi, é tradição. Sou de Sali. É, tá doida. Eu lembro. Não, eu lembro. Eu tenho aqui na cabeça. Eu tenho aqui. É, menina, eu sou barroco, né? Eita. Não, tem coisas assim que, embora dizer assim, os atuais brincantes, tem muita coisa que nem... Não vão saber, né? É, vai saber mano. quem tem uma idadezinha mais avançada. É, essa que moleca não lembra. sabe. Essa moleca não sabe. É, essa moleca não sabe. É, vocês... Pede pro Juninho depois, o pessoal novo aí da Bisturi, pede aí essa música. Tem ainda, Juninho? Em algum lugar? Tem, essa música? tem. É, nossa, eu lembro dessa música, sério. E assim, eu acho muito bacana, voltando a que eu tô me lembrando, que a Bisturi, ela movimentava aquela rua ali, como eu falei pra ti. Eu lembro de ir criança e eu morria de vontade de estar ali no meio daquela galera tudinho, que aí tinha a Bisturi Mirim. Tinha Né? Bisturi Mirim. Bora falar um pouquinho sobre, tipo, quando é que aparece essa ideia de vamos fazer uma quadrilha junina Mirim? Quando é que aparece essa ideia? Bora só rapidinho, só pra gente, pra quem ainda é novo, né, e não sabe que teve esse período aí, mas sim, teve. Bem, data certa mesmo, eu não tenho. Assim, mas o Bisturi Mirim, ela teve uns 4 ou 5 anos de existência, embora dizer assim. Sim. Porque, como a gente estava conversando, quem fundou a Bisturi Mirim foi a minha falecida esposa, né, a Dione. Aí ela queria uma mirim, ela colocou. Ela conseguia uma equipe para dar um apoio para ela. Sim. Ensaiava durante o dia lá no nosso terreiro e de noite era a quadrilha adulta. Então, ela era da mirim e eu era da adulto. Sim. Né? Quando ela resolveu colocar, que ela falou para mim, eu falei assim, olha, só que eu não posso ficar com 2 quadrilhas. Eu não tenho como ficar tomando conta de 2. Já pensou, né? Aí ela disse, não, deixa que a mirim eu assumo. Então, ela tinha uma legal. diretoria dela e eu tinha a minha da grande. Ah, então a mesma diretoria da Grande não era da Mirim. Não, tinha não. aqui a galera da Mirim, tinha a galera... Ah, que bacana. Da grande, Que legal. apoio na grande. Da mirim, da mirim. Que legal, que bacana. E ela colocou o primeiro ano, não deu certo, no segundo ano deu certo, entendeu? E os brincantes que foram crescendo da mirim Foram pra indo... grande. Parece uma escola, né? É. Vem da Mirim, aí vai crescendo dentro da Mirim, e aí já vai para a Bisturi, no caso... Adulta. Sabe o que eu lembro da gente falar? Bisturi grande. Grande era. Aí tinha Bisturi Mirim, eu lembro vagamente da gente conversar sobre... Opa! Eita, nós temos aqui... Olha só, rapaz! Olha só, abrilhantando a nossa noite aqui, Juninho, uma pausa para a gente fazer esse merchan aqui, que o negócio é bom. Hoje, olha só, na central, aqui na minha, olha só. É claro, ei, deixa eu te falar uma coisa. Que delícia, abrilhantando o nosso podcast, que delícia
é de casa. O Que Delícia, o nosso amigo Jace aí com a gente, né? E a Milene dando todo o apoio, desde quando esse podcast era só mato, né? Desde quando esse podcast aqui era só mato, tá com a gente. Foi os primeiros a dar todo aquele apoio pra gente. Muito obrigado, meu amigo Jace, tá? E a minha amiga Milene, por todo esse apoio aqui com a gente. É claro que a gente vai atacar isso aqui já já, aguarda, tá? E você, se você quiser deliciar as pizzas do Que Delícia, é só você ir na Avenida Senador Lemos, é isso, produção? Avenida Senador Lemos, bem próximo ali a Gazin. Vem com a gente, vem com o Que Delícia. A gente vai ter uma surpresa lá no Que Delícia. Galera do Que Delícia, a gente tá chegando aí, a gente vai... Ainda não posso falar a data aqui, ainda não posso dizer... Já pode falar a data? Quando, produção? 17. Dia 17, a gente vai estar fazendo uma onda, sábado, lá no Que Delícia. Esdras Amorim e o Cametuba vai estar com a gente lá. E mais o Dandara... Ixi, o negócio não vai prestar. Mais a Dandara vai estar com a gente também para fazer esse agito aí. Beleza? Bora voltar aqui para a nossa junina, Roceiros do Bisturi. Vamos falar um pouquinho da pausa. A gente teve uma pausa na Roceiros da Bisturi, né? Uma pausa de 8 anos. 8 anos. Quando aconteceu essa pausa? 2015 foi o último ano, bora dizer assim, né? Aí, quando chegou em 2016, parou. Aí ficou 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Nossa. e 23, parou. Voltamos 2024, que foi ano passado. Ano passado. Mas é aquela situação que eu te falei, né? A quadrilha em si parou. Sim. Mas brincantes... A chama, né? A chama da Bisturi não se apagou, né? A chama da Bisturi não se apagou, ficou viva. E, tipo, por qual motivo seria essa pausa? Essa pausa grande se deu por vários motivos, né? Falecimento de parentes, faleceu minha esposa nesse tempo, faleceu meu pai, faleceu tios, problemas do Covid que veio junto. Sim. Teve também a parte financeira mesmo. A parte financeira também causou muita essa... Bora dizer assim... Que não é barato, né? Não é barato, que não é barato. Então, essas ano, tu tem que saber fazer para te colocar no outro ano, ou então tu para. Porque senão as dívidas vão crescendo cada vez mais. Nossa, é mesmo, é? Então, tipo assim, se você tentar quitar essas dívidas ainda esse ano, né, pra fazer mais, tipo isso, pra fazer mais no próximo ano, Isso. No próximo tema, no próximo... Porque tu sabe que apoio é pouco. Mas realmente. E hoje em dia, falando assim, atualmente, as quadrilhas juninas aqui em Sadinas e até no estado em si, e agora Sadinas está indo no mesmo nível. Sim. É muito caro. Está muito caro. Ano passado nós resolvemos em 2023 que a gente ia voltar em 2024. Aí eu formei uma diretoria, aí nós começamos a trabalhar e voltamos em 2024. Nós gastamos muito porque nós, em reunião com a diretoria, nós falamos assim, a gente vai voltar, mas a gente tem que voltar, né? Com certeza. Não é voltar fraquinho. E fora que, bem. quando vocês pararam lá atrás, era um formato, né? Isso. E quando vocês precisam voltar, precisa ter a volta. Então não precisa. Ter a volta. Tudo atualizou, né? Totalmente diferente de 8 anos atrás. Sim. Então, só para te ter uma ideia, nós acabamos ano passado a quadra junina no final do mês de junho. Sim. E as dívidas ficaram. Eita, e aí? Aí nós demos uma respirada, descansar um pouquinho em julho. Quando chegou em agosto, nós fomos botar na ponta de lápis e a gente devia bastante. Nossa. Bora fazer evento. Bora fazer evento. Aí o que aconteceu? A minha diretoria do ano passado falou assim, não, para o ano, a quadrilha vem, Júnior, disse, bem, querer eu quero, mas não bora ver como que a gente faz.
Aí os diretores falaram assim, não, para o ano eu não quero ficar na diretoria. Aí Sim. o outro não quis, o outro não quis, o outro não quis. Meu Bora Deus. pagar as contas que ficaram. Aí eu disse, então bora fazer assim. Se eu conseguir uma nova diretoria, eu coloco em 2025. Se não, eu não coloco. Sim. E foi o que aconteceu. Eu formei uma nova diretoria, com novas pessoas. Do ano passado para cá ficaram só 2 pessoas. E aí eu fiquei com 2 diretorias, bora dizer assim. Uma diretoria, eles foram pagando as contas. Claro que eu participei Sim. das 2, né? Eu sou o dono da quadrilha, Com não tem certeza, não vai deixar as coisas Né? a mercê. Uma diretoria ficou pagando as contas do ano passado, porque nós gastamos muito com o tema Arraial do Pavulagem. E aquele traje. Eita, que aquele traje. Foi caríssimo. Nossa, aquele traje foi o traje, pô. Aquilo ali a gente olhava. Se eu não me engano, vocês foram os primeiros, não foi, a anunciar o traje ano passado. Quando eu olhei, eu disse. Até pensei, caramba, quando tiver todos os pares com aquele traje, realmente, vocês voltaram e quando voltaram, foi com Isso. tudo. Aí foi o que aconteceu, né? A diretoria quitou as contas do ano passado e a nova diretoria começou a trabalhar para esse ano de 2025. Ah, bacana a estratégia, muito boa a estratégia. Que bacana. E graças a Deus, eu tive uma diretoria do ano passado e tenho uma esse ano. E eu agradeço muito os diretores do ano passado, que falaram assim, não, a gente não vai ficar na diretoria, mas as contas a gente assume e vamos quitá-los. E foi o que aconteceu. Que legal, que bacana. Quando você tem assim mesmo uma equipe que abraça a causa, né? Com certeza. Independentemente do que for, é louco pelo esse período, as coisas vão andando e também pode até sai as pessoas, que isso é normal, né, Juninho? As pessoas entram, saem, com isso certeza. é normal. Mas eu acho incrível como as coisas vão se encaixando depois, Deus vai providenciando essas coisas, né? Deus vai providenciando. E assim, ao longo desses 32 anos, não é isso? 32 anos. Eu sei que tu já falaste um pouquinho que 96 foi marcado, mas bora tentar lembrar das conquistas. Ao longo desses 32 anos, quais são os principais concursos que a quadrilha já participou? E quais foram esses resultados desses concursos? Em Belém, bora falar assim, em Belém. Tipo Belém. Fumbel, né? Fumbel, assim, antigamente, que agora não participa mais. Agora só é mais de lá, né? Só de Belém. Nós tivemos várias oportunidades de ficar entre as 10 e sempre batia na trave. Ficava 10, a gente ficava em 11º, aí não ficava. Mas um dos concursos que a lembrança vem forte, foi um concurso em Belém, no Sesc de Belém, que a quadrilha não ganhou, não foi campeã. Nós ficamos bem classificados. Mas a nossa Miss Caipira, nesse tempo, que era a Daniele, a Dani, te lembra? Sim, A sim. Dani ganhou nesse ano lá. O tema da quadrilha naquele ano era garantido e caprichoso, que o traje era uma fila azul e uma fila vermelha, uma azul e branca e outra vermelha e branca. E nesse ano também a quadrilha estava muito boa. Nesse ano nós ganhamos concursos intermunicipais por aqui, ganhamos aqui na Redondeza, tudinho, mas esse fato aí marcou forte. Nossa, que bacana, né? E agora a gente lembrar, ano passado vocês vieram com o tema Arraial do Pavulagem. E vocês trouxeram o arraial mesmo. Até os meninos na perna de pau, Isso. né? Eu, sendo bem sincero, quando vocês anunciaram o Arraial do Pavulagem, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu disse, eles não vão trazer. Não vão trazer. Quem é que vai andar com perna de pau? Então vai ter o boi, vai ter... Mas eu acho que a perna de pau não vai ter. E vocês calaram a minha boca. Quando eu vi o menino lá na perna de pau, andando... Caramba, eles trouxeram. Nossa, eles trouxeram. Eu não acredito. Os meninos na perna de pau, aquilo foi uma ideia do meu irmão.
Ele falou assim, mano, que ele pegava, ele ia na internet, né, e Sim. ia pesquisando. Aí ele falou assim, mano, a gente tem que botar os meninos de perna de pau, porque no Arraial do Pavulagem tem. Sim, sim. Aí eu falei assim, mas como que a gente vai botar, João Paulo? Ele disse, não, a gente vai ter que dar um jeito. Ele botou aquilo na cabeça que ele não tirou. Aqueles meninos treinaram pra isso? Treinaram pra aquele momento. Caramba. Agora dizer assim, essa parte dos meninos na perna de pau era a responsabilidade do João Paulo. Ele foi, ele mandou fazer as pernas de pau. Sim. Aí ele foi fazer a tracação tudinho, ele botava os meninos para ensaiar. Ele não se conformou enquanto os meninos não começaram a andar naquela de pau. Entendeu? Vai E andar deu sim. certo. Entendeu? E deu certo. Ah, eu não consigo andar. Vai, tu vai andar sim. Ah, se tu não vai. E Foi lindo, mas foi lindo. E eu, como eu te falei, eu olhava assim, não vão trazer, não vão. Quando eu olhei e trouxeram, né? Essa temática, ano passado, vamos falar um pouquinho do ano passado pra gente chegar agora nessa temporada. Essa temática, quem foi que escolheu? Como foi que vocês pensaram nisso? A temática do ano passado foi o João Paulo com a Roberta, minha cunhada. Sim. Eles que deram a ideia do Arraial do Pavulagem, porque antes deles derem a ideia, eu estava com uma outra temática, já na minha cabeça. Aí era eu e a Roberta. Eu e a Roberta bolando essa temática que a gente ia falar. Quando foi numa reunião que nós tivemos lá, o João Paulo veio com essa ideia do Arraial do Pavulagem. Aí falou alguma coisa do Arraial do Pavulagem, aí nós gostamos. Eu gostei. Aí depois eu fui pensando nas coisas, né, fui bolando, elaborando as coisas, disse, pô, tá, aí gostei. Aí, resumindo, trocamos a temática e ficou o Arraial do Pavulagem. Caramba, que legal, viu? Olha, as pessoas aqui estão falando aqui, olha, foi os 15 anos. Foi os 15 anos da fera. Aí a Paty Soares disse, foi 2009. Dançarina. Uhum. Aí Felipe Souza, eu lembro. Assim, a galera tá lembrando da música que eu desenterrei agora, porque realmente eu achava muito legal, porque eu acho que, eu posso estar até enganado, mas foi a primeira quadrilha junina aqui da cidade para ter a própria música. Geralmente Eu se realmente pegava. não me lembro de outra. Pois é, eu não lembro aqui em Salinas de outras até hoje ter feito a própria música com um nome, com a temática aqui, ó, como falaram, foram os 15 anos. Eu lembro que realmente falava, né? São 15 anos de muita alegria. Então, pois é. Então, e a gente chegando agora em 2025, um tema bem ousado, né? O Mágico de Oz. Da onde surgiu essa ideia, Juninho? De onde vocês estavam? Essa temática surgiu ano passado. Quando nós sentamos com os diretores do ano passado, que eles falaram assim, não, esse ano não vai dar para mim, esse ano não vai dar para mim e tal. Aí alguém, que eu não estou lembrado agora, falou assim, se a quadrilha vier, Júnior, a gente tem que vir um pouquinho mais... a gente não pode vir do jeito que nós viemos no passado, 2004. Tem que vir um pouquinho mais sem brilho, sem pedras, que vem muitas pedras. Sim, né? sim. E se torna muito caro. E alguém falou assim, que eu não estou lembrado agora, era bom a gente vir assim, mais rústico, com palha e tal, sabe, mais rústico assim. Aí morreu o assunto ali, eu falei que eu ia conseguir uma diretoria nova e tal. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando nessa situação de palha, de rústico. Como é que a gente vai fazer uma coisa rústica num rústico? período moderno? Aí eu fiquei pensando, aí eu falei assim, pô, mas palha, aí espantalho, só palha de espantalho, um milharal, essas coisas assim. Aí veio de repente na minha cabeça, pô, espantalho, o Mágico de Oz. Sim. Aí eu peguei, fui pesquisar a história direitinho do Mágico de Oz. Aí, sabe como é, né? Vai aparecendo ideias. Aí, as primeiras pessoas que eu falei sobre o tema que eu queria fazer foi lá na minha casa. Falei A família, né? Falei na minha casa mesmo, falei para minha esposa. Falei assim, olha, eu estou com uma ideia assim do Mágico de Oz, aí pode vir isso, fazer aquilo ali.
Aí o meu filho, que ele não é muito ligado em quadrilha, o Bruno, ele falou assim, pô, pai, o tema é bom, dá para vocês fazerem isso. Aí eu falei assim, então, gostei. Aí o que eu fiz? Eu vou jogar para a diretoria. Eu já tinha uma diretoria nova. Sim. Antes de eu jogar para a minha diretoria, eu liguei para o meu estilista, que fez a roupa do ano passado, Sim. e falei para ele assim, Eimar, eu estou com uma ideia doida. Vê se dá para fazer. Aí isso, o que foi? O que é que tu queres colocar de tema? Aí eu falei assim, eu quero falar sobre o Mágico de Oz. Tem como fazer um traje nesse tema? Isso, um áudio, né? Sim. Aí ele respondeu assim, tem porque o tema é abrangente, tem personagens, tem isso, tem aquilo. Aí ele bateu o martelo, dá para fazer. Aí que eu fiz, aí depois do aval dele, do estilista da roupa, foi que eu fui reunir com a diretoria, joguei a proposta, Gente, dá falei pra as fazer. ideias, olha, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Aí os diretores gostaram e ficou o tema de O Nossa, Mágico de que Oz. bacana, que bacana. E sabe o que é legal? Porque assim, esse momento da quadrilha vir com isso, também recentemente foi lançado um filme que é como se fosse no mesmo período, Weekend, que é no mesmo período do Mágico de Oz, né? Que tem a feiticeira, a bruxa má do Oeste. Então, assim, vocês pegam, é como se foi ao mesmo tempo, então a galera moderna, quando verem vocês com o tema, vai lembrar também do filme e vai dizer, que legal. E sabe o que eu achei lindo? Eu amei o traje. Né? O traje realmente tá com aquelas pedrarias todas que hoje eu digo assim, hoje as coisas, o pessoal do carnaval tá querendo carnavalizar também o mês junino, né? Então tá carregando muita pedra, tá carregando, isso tá caro, né? Caro. Menino, tá muito caro. O chapéu dos meninos com aquelas, estão botando até pedra no chapéu dos meninos, né? Então, quando eu olhei o traje, você olha o traje e já viu o tema, né? Então, quando eu olhei assim, gente, que lindo, que lindo. Ali os homens vão vir de espantalho, as meninas vão vir de Dorothy. Então, assim, é lindo, né? E como o estilista soube trabalhar com delicadeza, mostrando a informação. Então, achei muito bacana esse tema. E assim, tem mais alguma coisa que vocês vão, possivelmente um spoiler aí que pode soltar aí pra gente, né? Que tá por vir aí, não sei. Falando assim do traje, né? A ideia foi jogada pro Eimar, o estilista. Eu falei assim, Eimar, esse ano eu não quero um traje naquele nível do ano passado. Eu quero um pouquinho mais barato. Aí ele falou assim, mas no tema de vocês tem que ser um pouquinho mais coisa, porque eu não posso botar um espantalho cheio de pedra. Não, né? É claro, eu vou fazer. Aí ele falou assim, dá para fazer. Aí eu falei assim, mas também eu não quero feio. Sim. Aí ele falou assim, não, te preocupa que eu vou fazer um espantalho não luxuoso, mas bonito. Sim, sim. E ele fez. O rapaz é muito bom, ele pesquisa tudo. Eu acho que muita gente já sabe, como o Mágico de Oz tem vários personagens, todo mundo está esperando as minhas misses, né? Porque as minhas misses vão ser personagens do filme. Eu só não posso te falar quem é quem. Não acredito. Olha, eu tenho ansiedade. Agora eu vou ficar pensando. Hoje à noite eu vou me sentar, vou me deitar, eu vou ficar acordado. Eu não acredito. Então, mas um spoiler da quadrilha. Você sabe que quem está montando a quadrilha esse ano, o coreógrafo da quadrilha, é o Murilo. Murilo é um talento incrível. Primeiro ele veio para coreografar.
Aí, quando ele começou a coreografar, mas eu já vinha com essa ideia. Sim. Aí, primeiro, quando eu falei para ele marcar, ser o marcador, porque senão não ia ser mais, Sim. ele não quis. Aí eu fui perturbando ele até que ele aceitou. E quando eu falei do tema da quadrilha, ele gostou também, ele pesquisa também. Então, eu acho que as pessoas que estavam agora no concurso domingo agora, Sim, do Caipiras, que foi nosso primeiro concurso de ensaio, porque no Sim. primeiro, por motivo de doença do meu primo, a gente não participou. Doença não, falecimento, né, do Denis. Ah, sim. Então, nós participamos desse agora. Então, as pessoas que estavam lá já viram que as coreografias que o Murilo colocou Sim. tem também tudo a ver com o filme. Eita, lá vai eu ter que ir lá. Vocês vão estar agora, né? Vamos agora. Da Roceiro. Lá vai eu ter que ir pra ver, gente. Eita. Eu estava lá no palco assistindo a quadrilha, que eu estava lá em cima. Aí, quando, em determinado momento que os meninos fazem uma coreografia, a menina olhou assim e disse, olha o espantalho. Então, não tem como, né? Então, durante a nossa apresentação, vai ter várias situações que a pessoa vai saber identificar que é do filme O Mágico de E o Oz. tema de vocês é da magia de Oz ao São João da Bisturi. Esse é o tema de vocês. Isso é o tema. Olha, vai ser... Haja coração, hein? Até o tema escrito aí, quem deu foi o Eimar. Ah, foi? Porque era um outro tema. Ah, Era. sim. A princípio seria o São João do Mágico de Oz, alguma coisa assim. Sim. Ah, tá. Aí o Eimar, quando ele soube do tema, tudinho, aí ele falou assim, tio, dá para ser assim. Aí ele montou esse tema e ficou. Muito bom. Ficou lindo. Ó, da magia de Oz ao São João da Bisturi. E nesses concursos de ensaios, né? Vulgo, não se usa mais o termo concurso sujo, né? É concurso de ensaio. Vocês ficaram em segundo lugar, foi? É isso mesmo, né? Vocês ficaram em... Então, assim... Em notas, empatamos com o Amor Junino, em primeiro, 40.2, as duas quadrilhas. No critério de desempate, no quesito, se não me engano, foi conjunto, se não estou enganado, eles pegaram 9.8 e nós pegamos 9.7. Aí, no critério de desempate, o Amor Junino ficou na frente. Aí vocês ficaram em segundo. Então, a gente já vê aí que vai... através desses concursos, eu acho até bacana que a gente já tem um spoiler do que pode acontecer, né? Do que a gente está prestes a ver. E a gente também, os brincantes novos, já é ali como é que pode... Já que tem um público que já é muito diferente dos ensaios, né? Nos ensaios a gente está ali, todo mundo é brincante, não tem muita gente vendo, aqui ou outra vai alguém visitar, e aí os brincantes já vê aquele pipoco, mais ou menos, do que já vai ser, né? Serve para isso também. E aí os brincantes? Eles, como é que eles ficam perante essa situação? Nesse concurso, nesse primeiro que nós participamos, tinha muita gente nervoso. Bora dizer assim, alguns que não erravam uma coreografia erraram nesse dia, que estão tão nervoso. Meu Deus. Mas serve para isso. Mas é isso mesmo. Serve para isso, para ir ter contato com o público, para aquele povo que está lá. E se tiver que errar, que erre ali. Isso. Com certeza. Não no oficial. No concurso. Isso, nos assim, intermunicipais, isso, né? Tracuateua, Centur. Pois é, mas realmente. Juninho, como a quadrilha ela se mantém ativa e engajada ao longo desse ano? Como vocês, nesse período de pausa, ou até mesmo agora, quando vocês voltaram oficialmente em 2024 para cá, como vocês se mantêm engajada? Como é que vocês fazem eventos? Como é para a quadrilha se manter? Claro, porque como você falou, tem a parte financeira. Com certeza. Então, como é que ela faz para manter esse financeiro? Promoções, né? Promoções, que a gente tem o nosso terreiro lá, né? A gente tem esse terreiro lá, então é lá que a gente faz as nossas programaçõezinhas, binguinhos. A gente não tem
o financeiro para fazer um evento grandioso. Sim. Então a gente tem que fazer nossos bingos, nossa venda de comida, nossas rifazinhas. A quadrilha, inclusive, ela anuncia quando tem venda de comida típica lá no Instagram, né? Isso É que a mesmo. gente vai se organizando, né? Isso. E a gente está quase já aqui no final já do nosso podcast. Juninho, fica aberto aí na sua câmera para você convidar para os eventos, para qual vai ser o próximo evento, quando vai ser o evento de vocês. Enfim, esse momento é de você, para chamar todo mundo para assistir a Feira do Sal, né? Para assistir a Bisturi. Então fica aí esse momento para você aí, se tiver um evento, enfim, agradecimento. A gente convida ao público, aos simpatizantes que gostam da quadrilha, né? Nós vamos estar agora domingo no concurso de ensaio promovido pela Roceiros do Sal. Dia 18 vai ser o evento nosso, que nós vamos organizar, outro concurso de ensaio. E eu chamo assim aos nossos torcedores, as pessoas que gostam da quadrilha, que no dia 30 de maio está prevista a nossa abertura. Opa! Abertura com, se Deus quiser, com todos os trajes, misses, marcador. Eu vou estar lá. Muito bonito. Vai ter muitas surpresas durante nossas apresentações, porque é um tema que dá para fazer, dá para te pegar e fazer criar coisas novas. Nesse dia 18 agora, que a gente vai promover o concurso de ensaio, organização da Roceira do Bisturi, nós também vamos fazer um concurso de Miss Mix. Boa! Para ter uma atração a mais, né? Sim. Não só as quadrilhas, a gente está querendo vamos fazer um concurso de Miss Mix, só que não as Miss Mix das 4 quadrilhas. Sim. Vamos fazer um concurso de Miss Mix, mas de pessoas que não estejam, pode dizer assim, eu tenho a minha, a Roceiros do Sal tem a dela, tem o Amor Junino. Então, não vai ser eles que vão competir. Vão ser outras pessoas que queiram participar de um concurso de Miss que bacana, Mix, que bacana, entendeu? Que legal. E estamos trabalhando para fazer um belíssimo São João, ficar no nível do ano passado. Sim. Porque ano passado nós não chegamos por chegar, viemos de uma forma muito linda, ganhamos concurso aí fora, ganhamos em Timóteo, ganhamos em Capanema. Então, esse ano nós planejamos. Sim. E estamos com esse tema, né? Então, as pessoas vão gostar do tema, porque todo mundo gosta do filme. Eu eu amo. Então, todo mundo tiver com a sua roupinha pronta, com os seus personagens, lá todo mundo vai se identificar com aquilo, né? Porque tem muitas pessoas que gostam. Então, vai ter umas surpresas por aí. Pronto, Juninho. Bem, a gente pede aqui para você que gosta, você que acompanha, siga nas redes sociais aí, a Roceiros do Bisturi, acompanhe nas redes sociais, tem muita coisa boa lá no perfil, tem os finais de semana que eles também divulgam, né, Juninho? Temos venda de comida típicas e aí eles anunciam lá. Então fiquem atentos, segue a rede social da Roceiros do Bisturi, tá? Segue a gente também no Portal do Sal, aqui, produção. Agora aqui, ó, na tua tela, segue aí, ó, Roceiros do Bisturi aparecendo na sua telinha. E para você também, se caso você gosta aqui desse apresentador aqui bonito, olha aí, lindo, só esse rosto porrada, não? Pode seguir também aqui, ó, segue Zidane Santa Brígida, vai ser um prazer seguir você de volta. Ei, então, Juninho, muito obrigado, meu amigo, obrigado, eu desejo tudo de bom para Roceiros da Bisturi. Eu desejo que Deus abençoe muito, ilumine os brincantes, toda a diretoria, porque eu estou acompanhando aqui, realmente dá um trabalho. Então, assim, que vocês possam fazer uma ótima temporada, que vocês arrasem muito e não deixa mais eu sei que o fogo não se apagou,
Mas não para, porque a gente precisa da Bisturi. Esse município precisa de cultura, precisa que essa cultura Não, com certeza, com certeza. mantenha essa chama acesa e você propaga isso. A Bisturi propaga isso. Então, não deixa isso morrer, beleza? Muito obrigado. A gente fica aqui dia 17, aonde produção? Dia 17, marca aí. Ei, dia 17, lá no Que Delícia, a partir das 19h30, dia 17, no Que Delícia, 19h30, vai estar eu, Cametuba, Esdras, o Bonitão, vai estar também Vitor Farol e vai estar a Dandara. Beleza? Dia 17, cai num sábado, hein? Fique ligado aqui porque essa rede social vai tremer, meu filho! Ei, convida isso, convida. Bora todo mundo lá, hein? Dia 17 lá, bora invadir, que delícia. Bora deixar o Jaci doido, bora. Ei, dia 17 lá no Que Delícia. Bora, vem com a gente. E a gente fica por aqui. Muito obrigado, roceiros do Bisturi. É a alegria, é arraial. Sou Bisturi, a fera do sal. É a alegria. Valeu!